gente! Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. A tia Luísa voltou para dar mais uma aula para vocês. E antes da tia começar a aula, a gente vai orar, tá bom? Vocês vão fechar os olhinhos aí e orar junto com a tia. Vamos lá! Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Eu quero te pedir, Senhor, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, aprendendo da sua palavra. Eu quero te pedir que o Senhor venha plantar a semente no coração de cada criança. Jesus, o Senhor venha falar através de mim, no coração de cada criancinha. Em nome de Jesus, amém. Bem, a aula de hoje vai falar sobre mais um milagre que Jesus fez. E antes de começar, a tia vai ler lá a passagem da Bíblia, tá bom? De onde fica. E depois a gente vai falar da história. Vamos lá. Fica em Marcos 4, do 35 ao 41. Vamos lá, que a tia vai ler. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebatavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso?" Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: "Silêncio, fique quieto." O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: "Por que é que vocês estão assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé?" E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: "Que homem é este que manda até no vento e nas ondas?" Bem, como vocês já viram, hoje a tia vai falar sobre quando Jesus acalmou o vento e o mar. Numa tempestade, Jesus acalmou as ondas e o vento. Os milagres aconteciam em diversas situações diferentes. Para cada história que você ouviu e aprendeu através desse trimestre, Jesus nos ensina lições para a vida. Pois a sua palavra produz frutos, e muitos passaram a crer porque apenas ouviram falar das obras do Mestre. Esta lição nos traz uma mensagem de esperança, fé e convicção que Jesus cuida da nossa saúde, cuida das nossas dores, Ele é o nosso protetor. Então, assim, quando a gente está em situações difíceis, que a gente sente medo, que a gente sente dor, que a gente se sente sozinho, Jesus, Ele tá ali. Essa história fala de um milagre que aconteceu quando Jesus precisou descansar. Naquele dia, Ele dispensou a multidão e viajou para o outro lado do lago, dentro de um barco. Deixa eu te mostrar o barco. E aí, Jesus entrou no barco para descansar. Jesus foi descansar e os discípulos ficaram acordados. Então, durante a travessia, Jesus foi descansar e os discípulos ficaram lá acordados. Tá vendo? A cabecinha deles estão aqui, ó. Os discípulos todos aqui acordadinhos. E aí, eles estavam lá durante a travessia, estavam passando de um lado para o outro lado do lago. E aí, tava tudo tranquilo, do nada, de repente, levantou-se um grande temporal. Os ventos eram muito fortes, tão fortes que faziam que as ondas subissem alto e chegassem ao barco com água, e enchesse o barco com água. Então, as ondas eram tão grandes que tava entrando água dentro do barco. Gente, o discípulo caindo aqui, gente. Calma aí. Era um momento de desespero que os discípulos enfrentavam. Não sabiam como agir diante daquela tempestade. O pior poderia acontecer, e eles tinham consigo o Mestre Jesus dormindo. E agora, como resolver aquela situação? Não se via saída, a não ser acordar o Mestre Jesus. Os discípulos se dirigiram a ele e o despertaram, mostrando a tempestade e a situação deles dentro daquele barco. E aí, no meio daquela tempestade que eles estavam, tá ali aparecendo o rostinho deles aqui, tá entrando muita água dentro do barco. Aí eles falaram: "Vou lá falar com Jesus, vamos falar com Jesus." Eles decidiram lá: "Vamos ter que falar com Jesus, porque senão a gente vai morrer." Aí ele foi lá: "Não, Jesus, você vai deixar que a gente morra? Olha a situação que a gente tá, olha quanto vento, essa tempestade, tá entrando muita água dentro do barco." Aí ele, todo desesperado, morrendo de medo, falar com Jesus: "Gente, você vai deixar que a gente morra aqui, assim? Você não se importa com isso, não, Jesus. Os ventos são muito fortes e a gente vai afundar, o barco vai afundar, tá entrando muita água." E assim, de imediato,
Ele falou com o vento para que o vento se aquietasse e para que as ondas se calassem. E nesse instante houve grande bonança. No instante que Jesus falou, tudo se tranquilizou e o mar ficou tranquilo. Tudo se tranquilizou. Os discípulos ficaram aqui, ó, tranquilos com a voz, a voz de Jesus. Só com a voz de Jesus ordenou que o vento se aquietasse, que o mar se calasse. E tudo ficou bem. E Jesus, por quê? Por que tudo ficou bem? Porque Jesus estava no barco deles. Imagina só o espanto que havia sobre eles quando presenciaram tamanho milagre. Mas Jesus dirigiu-se a eles e perguntou-lhes: se ainda tendes fé, por que precisam me despertar no meio do temporal? Eles conversando, seus discípulos conversando entre si, estavam querendo entender quem era esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem. E tudo ficou bem porque Jesus estava no barco deles. E isso é importante, que Jesus esteja sempre no nosso barco. E aí você vai me perguntar: tia, o que é isso? Eu vou ter que comprar um barco, convidar Jesus para ficar lá no meu barco? Como é que é isso aí? Não é, o barco representa a nossa vida. E que se Jesus está na nossa vida, tudo vai bem. Por mais que estejam passando por tempestades, por momentos difíceis, por momentos de medo. Se Jesus estiver no nosso barco, tudo vai bem. Nós precisamos confiar que Ele está cuidando de tudo. Os milagres não se explicam, eles simplesmente acontecem. Jesus mostrou aos discípulos que tudo é possível ao que crê. A situação aconteceu para que fosse glorificado o nome do Senhor Jesus e todos pudessem entender que Deus lhe concedeu autoridade para fazer suas obras e anunciar o seu reino. Ele criou os céus e a terra, Ele colocou limites no mar e ordena aos ventos a sua voz. Por isso, cuidou de todos que estavam dentro do barco e não deixou que ninguém perecesse, que ninguém morresse. Então, por isso é importante que Jesus esteja sempre no nosso barco, porque Jesus cuida de tudo. Ele ordenou aos ventos que se aquietassem e ao mar que se calasse. Então, em momentos difíceis, Ele vai cuidar de tudo, Ele tem poder para fazer. Basta a gente acreditar, né, confiar em Deus. O versículo da memória de hoje fica lá em Marcos, que é a leitura que a gente fez no começo da aula, só que é o último versículo, Marcos 4:41. Que fala assim, dá pra ver? Calma. Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Jesus, naquele momento de tempestade, os discípulos estavam perdidos, desesperados. Jesus se levantou e na mesma hora, a sua ação assim foi na hora, gente. Ele levantou, ele acordou e falou: vento, aquieta, mar, cala-te, e tudo ficou tranquilíssimo. E eles ficaram: gente, que homem é esse que manda nos ventos e no mar? Quero que essa lição seja para vocês como uma esperança e uma lembrança que nós temos que confiar em Deus, nós temos que ter fé nele, que Jesus cuida de tudo. Basta a gente convidar ele para o nosso barquinho, que é a nossa vida. Amém? Do mesmo jeito que Jesus trouxe paz naquele momento difícil para a vida dos seus discípulos, que eles estavam com medo, que eles estavam apavorados com aquela situação toda, Ele vai trazer paz para nossas vidas. Quando nós estamos com medo, nós temos que convidar Jesus, nós temos que chamar a Jesus, porque Ele cuida de tudo. Então, quando vocês estiverem em alguma situação, que vocês estejam com medo, quando vocês estejam confusos, quando vocês estejam se sentindo sozinhos, vocês vão fechar os seus olhinhos e falar com Jesus. Porque Jesus vai trazer a paz pro coraçãozinho de vocês, Ele vai trazer a alegria pro coraçãozinho de vocês. Jesus, Ele tem todo o poder, nós precisamos somente confiar nele. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que essa palavra venha dar muitos frutos, que venha abençoar a vida de vocês, tá bom? Um beijo da tia, até a próxima aula! A noite estava linda, estrelas a brilhar, vagalumes brincavam, alegres a pescar. Mas eis que o mar se agitou, uma nuvem escura o céu inundou, o som dos trovões a retumbar, uma tempestade acabara de chegar. Quando estamos com Jesus, não há nada a temer.
te acalmar. Por isso